Nós somos ensinados através de todo o sistema de ensino. Só para vocês terem uma ideia, o sistema de ensino mundial é baseado nos ensinos dos jesuítas. Os jesuítas são católicos, os jesuítas são todos reptilianos. É, toda a igreja católica é administrada por reptilianos. É muito difícil das pessoas compreenderem isso num nível. E eu estou falando isso para vocês, gente, porque eu conheço o lado de lá da história. Eu quase fui padre quando eu tinha 21 anos de idade. Então, eu sei exatamente como é que funciona a Igreja Católica nos bastidores. Tenho amigos padres, amigos freis até hoje. Eu sei exatamente como funciona. E só que tudo é muito bem feito, a ponto da gente não compreender que aquilo é uma mentira. Você sente uma necessidade, você sente tudo que você sente ali é real. Porém, enquanto a gente trabalha quando a gente está dentro de uma religião e a gente fica focado na em estar bem, você esquece que para você estar bem dentro de uma religião, e vamos falar da religião católica, porque eu a citei como exemplo, você tem que se confessar, você não pode ter relações sexuais antes do casamento, você não pode se separar. Então, assim, são muitas regras que te colocam no medo para te trazer a felicidade momentânea. E esse é o pulo do gato para essa dominação. E por que eu estou citando isso tudo para vocês? Para contextualizar o quão inteligente, e eu admiro as pessoas que trabalham no governo oculto, eles são. Porque a maneira que eles fazem para dominar o planeta, e eles estão dominando o planeta até hoje, é de uma perspicácia dificilmente encontrada em um ser humano normal. Na verdade, acho que nem é encontrado em um ser humano normal. Então, assim, o processo ele é um processo escravatório. Quer a gente acredite ou não, a verdade será revelada em muito pouco tempo. Aguardem. Para que vocês tenham uma ideia de como as coisas são, nunca se indagaram por que o planeta está dentro de terceira para quinta dimensão? As pessoas ficam, nossa, mas eu não sei por quê. Realmente um fato curioso. Eu vou contar para vocês. A quarta dimensão, que seria a quarta dimensão, aonde os espíritos habitam, aonde, digamos assim, Chico Xavier, Divaldo Franco e muitos outros médios canalizadores de espírito recebem essas informações, também é da Matrix. E eu não estou querendo dizer aqui que Chico Xavier era mentiroso, que Divaldo Franco é mentiroso, que os médiums que canalizam seres de quarta dimensão são mentirosos. O que eu estou afirmando aqui é que eles canalizam, eles recebem informações de um espírito que também está sendo enganado na quarta dimensão, assim como nós somos enganados na terceira. E é assim que acontece o processo de que os espíritas gostam de chamar de rede de Sansara, roda de Sansara, que é a reencarnação seguida e seguida e seguida dos seres humanos. Pela lei cósmica do livre-arbítrio, eles não poderiam lhe obrigar a ficar preso nesse planeta. Porque eu posso ter uma experiência de terceira dimensão aqui, e eu posso ter uma segunda experiência de terceira dimensão num outro planeta, numa outra galáxia. E não tem nenhum problema com isso. É o meu direito divino, como é o de cada um de vocês. O que eles fazem? Então, eles criaram, entre aspas, as cidades-luz, criaram, entre aspas, vários representantes dessa cidade de luz, aonde quando você faz o seu desencarne e você sai do seu corpo físico e você se vê, então, deitado num lugar, as pessoas chorando, e você olha os seus entes queridos ou amigos que já partiram ali vindo te buscar, a primeira reação que você faz é o quê? Você vai ao encontro deles, porque eles são as pessoas que você está reconhecendo. Aí eles vão te contar uma história linda, dizendo que você precisa ir para esses hospitais para que você seja curado, e através dessa cura você possa retornar para pagar, então, tudo aquilo que você fez de errado com as outras pessoas. O que acontece nisso é que eles também são enganados. E você, pelo sentimento da culpa no qual você tem vivido há centenas de anos, às vezes milhares de anos, você quer se redimir da culpa. Primeira coisa que você faz é, maravilha, estou dentro, onde é que é o contrato que eu assino? Você assinou, eles, entre aspas, te curam, você volta para cá com o véu de esquecimento. É preciso deixar claro que o véu de esquecimento é, sim, uma ferramenta do governo oculto.
não existe aprendizado sem lembrança. A criança não bota o dedo na tomada a segunda vez, porque na primeira vez ela tomou choque e ela não vai repetir a burrice. Nenhum de nós sabe o que aconteceu na vida passada sem muito estudo, muito tempo, muito trabalho ou permissão. Isso significa que não adianta eu ter 1000 vidas nesse planeta se eu não lembro do que eu fiz. Não existe lógica, não é coerente. O que eles tentam fazer quando criaram o Espiritismo através de Allan Kardec, que eu já até ouvi falar que uma vez alguém citou os arturianos ajudaram, nós não temos nada a ver com o Espiritismo, nós nunca demos nenhum pitaco para Allan Kardec, não é problema nosso, nós não temos nada a ver, eu estou falando aqui em cadeia nacional, cadeia global, nós arturianos não temos nada a ver com o Espiritismo, isso é história, isso é o que as pessoas tentam convencer vocês, para que fique mais crível de que aquilo é possível para vocês. Não é, nós não temos nada a ver com isso. Isso é um trabalho inteiro do governo oculto, para tentar te prender nessa roda de samsara, nesse processo escravatório que existe nesse planeta, e que, garanto a vocês, termina nessa encarnação de todos nós estamos vivendo. Isso é um fato. Tá? Agora que eu contextualizei vocês de como todas as coisas funcionam nesse planeta, a gente vem agora aos fatos de como as coisas estão acontecendo na fisicalidade. Primeira coisa que vocês precisam entender, e nós terapeutas holísticos que trabalhamos com curas e etc., muitos de nós, para não te dizer 80% de nós, ignoram o fato da fisicalidade, do que acontece no âmbito físico, tá? E o que eu estou querendo dizer com isso? Existe, sim, alienígenas encarnados em corpos humanos, e esses alienígenas não são positivos. 80% de todas as grandes corporações do mundo são administradas por esses seres, deixando claro que muitas das vezes eles também não têm consciência de que eles são, de quem eles são, mas eles são reptilianos, tá? Vou dar um dado curioso para vocês aqui, que com um pouquinho de trabalho na web vocês conseguem descobrir. Existe vida em Marte de seres humanos há 70 anos. Existem documentos que comprovam isso. Existem colônias em Marte. Nós estamos na terceira geração de humanos nascidos em Marte. Isso é um exemplo. Para que vocês entendam como funciona tudo na fisicalidade, na Segunda Guerra Mundial, momentos antes do grande incidente de Roosevelt, né, que foi talvez o caso ufológico mais importante do mundo, aqueles alemães que eram interessantes para o governo oculto foram levados para a NASA e foram levados para uma base que existe na Antártica. E essa base na Antártica, ela foi criado através de tecnologia alienígena de não-luz, uma frota extraterrestre de naves que é conhecida no mundo inteiro, dentro dos bastidores, como The Dark Fleet, que é a Frota Negra. Essa Frota Negra, ela tem a missão, junto com esses alemães dissidentes da Segunda, não dissidentes, perdão, remanescentes da Segunda Guerra Mundial, de conquistar vários outros planetas além da Terra, tá? Existem várias pessoas que trabalharam nisso e que conseguem dar a comprovação. Se vocês, se algum de vocês que estão nos escutando fala inglês bem, o Dr. Michael Salla, que ele é o chefe da exopolítica, é o expert da exopolítica. O que é a exopolítica? É a política entre os extraterrestres e os humanos. Ele é especialista no assunto e ele já entrevistou várias pessoas que trabalhavam nesses projetos secretos da não-luz, colonizando outros planetas. Então, assim, existem dados de bases humanas em outros planetas, todas feitas por essa frota negra, tá? Isso é um fato. Existem documentos que podem provar isso, só que vocês precisam entender que
Você lembra que eu falei há alguns minutos atrás que tudo que a gente conhece é mentira? Você nunca vai achar isso com facilidade, porque não é a intenção deles que você ache isso com facilidade. Se você achar isso com facilidade, você passa a não viver a mentira que eles contam para você, e você passa então a sair da Matrix. Então, quando a gente fala assim, a pessoa é desperta, saiu da Matrix, é aquela pessoa que naquele momento descobriu a verdade sobre os seres humanos, sobre a colonização do planeta Terra. E o que está acontecendo nesse momento? Na parte sutil, vamos dizer, nos corpos sutis, onde a gente não consegue enxergar, nas dimensões mais elevadas, o comando Astar, que é gerenciado pelo comandante Astar Sheran e várias outras tropas galácticas, já ganharam, já libertaram o planeta Terra. Inclusive, existiam 70 bilhões de almas desencarnadas que ficavam circulando entre as quase 7 bi que estão aqui encarnadas. Então, havia esse troca-troca. Desses 70 bilhões, eu tenho dado que 63 bilhões já foram encaminhados para outros 7 planetas de terceira dimensão, que incluem 3 nessa galáxia e 4 fora dessa galáxia. Esses humanos estão habitando esses planetas nesse momento. É mais ou menos, o movimento começou devagar, mas agora, desde o final da década de 90, se intensificou bastante. Então, hoje a gente tem um campo sutil de seres desencarnados humanos muito pequeno, justamente porque isso está sendo limpo de dentro para fora, tá? Então, em todas as esferas mais altas nós já ganhamos, mas nesse momento está sendo travada na fisicalidade, no corpo físico, na terceira dimensão, nesse veículo de carne e osso que nós habitamos. Uma guerra, sim. E essa guerra, sim, que está sendo travada, é a batalha final de libertação dos seres humanos desse processo escravatório, tá? Então, assim, no dia que o conflito entre a Ucrânia e a Rússia começou, eu recebi uma canalização no mesmo dia, e eu fui o primeiro a ir no ar com a notícia, de que não era nada daquilo que as pessoas estavam imaginando. Logo em seguida, vários outros canalizadores receberam a mesma notícia e viralizou na internet de que o real motivo do Putin ali era recuperar uma arca. E essa arca, entendam como, não é uma arca física no sentido de uma arca de pirata, mas é um disco voador, é um disco voador gigantesco que está realmente na Ucrânia. Hoje nós temos o conhecimento de 4 arcas no planeta Terra. Uma delas está na Ucrânia, uma delas está na Antártica, uma delas, a da Antártica está na mão do governo oculto, tá? Uma delas está no Triângulo das Bermudas e uma delas está na Chapada dos Veadeiros, aqui no Brasil. Essas 4 arcas são as arcas que contêm muito do que a gente vai precisar no momento pós, vamos dizer assim, evento, que é o que culminará, então, na transição planetária da nossa querida Gaia, né, da Terra. Então, vamos lá. E eu quero dizer que, mais uma vez, não existe uma verdade absoluta, esses são anos de estudo, e é o que eu tenho como verdade, mais as canalizações e os contatos que eu tenho, tá? Não sou a favor do Putin, mas o Putin, ele estava impedindo de que esses seres escuros, né? E quando a gente chama de seres escuros, a gente quer dizer os seres de não luz, tá? De botar as mãos na segunda arca. Foi por isso que ele fez isso e foi tomar o território da Ucrânia. Tem uma coisa que fica muito clara para vocês aqui. Eu não estou dizendo que ele é bonzinho. Eu não estou dizendo que ele é o cara mais legal do mundo, nem que ele trabalha para a luz. O que eu estou dizendo é que ele foi influenciado por uma raça alienígena, pelos pleiadianos, a então recuperar essa arca. Os pleiadianos, para que vocês entendam, são os nossos guardiões.
guardião da raça humana, são quase que guerreiros. Quando todas as vezes que vocês virem, por exemplo, o filme do Thor, né, o Thor era um pleiadiano. O Thor, a mitologia nórdica, é toda baseada em seres extraterrestres pleiadianos, que são seres de mais de 2 metros de altura, sempre cabelos muito claros, sejam louros ou brancos, sempre muito atléticos, sempre muito bonitos. Então, é, a mitologia nórdica inteira ela é baseada nos pleiadianos. Então, os pleiadianos são guerreiros, sim, e eles nos ajudam a nos mantermos do jeito que nós estamos, segurando as pontas, por assim dizer. Então, vamos lá. O que o Putin tentou fazer, e conseguiu, foi impedir que aquela arca saísse da região que ela está. Ele recuperou a arca, entre aspas, sim. Por que ele não pode recuperar a arca literalmente? Duas coisas o impedem de fazer isso. Primeiro, é um disco voador de proporções de pequenas cidades. Ele não pode sair por aí voando sem que ninguém perceba. Segundo, diferentemente de um veículo terrestre, aonde eu compro um carro, eu vou no concessionário, eu compro um carro, eu pego a chave desse carro, eu dou ignição nesse carro, eu sento ali, eu dirijo, os discos voadores são objetos orgânicos, tá? Como assim? Eles têm vida. Eles não são um pedaço de metal sem vida, eles possuem vida. E na hora que o disco voador ele é montado, ele é cocriado, os tripulantes ficam debaixo desse disco voador emanando o seu DNA para o disco e o disco para eles. Eu estou falando disco, mas só para simplificar qualquer formato de nave. Então, somente os comandantes daquela nave conseguem operar aquela nave. Então, não tem como um ser humano comum sentar e apertar um botão e levantar voo, a menos que ele tenha um DNA que seja compatível com o DNA do aparelho na qual ele está tentando pilotar. E o que desencadeou isso tudo? Qual é o grande problema que nós vivemos hoje? Estamos no sistema, no momento final de transição planetária para o nosso planeta. Significa que o planeta está adentrando a quinta dimensão e, consequentemente, a humanidade está aproveitando uma janela de oportunidade para, então, também ascensionar para a quinta dimensão. Então, nesse momento, Putin está lá, conseguiu pegar a nave, né? Pegar entre aspas, né? Ele recuperou, não deixa que ninguém chegue perto, mas ele tem a ciência. Todos os governos globais, 100% deles, têm contato com extraterrestres, tá? Não se enganem. Só o governo do Canadá, para vocês terem uma ideia, tem contato com 78 raças. Então, se a gente gosta de citar 3 ou 4, que são as mais conhecidas por nós, vocês imaginem as outras 72, 74, para vocês terem uma noção, tá? De tudo que é tipo, de tudo que é tamanho, de tudo que é formato, alienígena de 10 centímetros de altura, alienígena de 4,5 metros de altura. Bom, mas vamos lá. O que a gente tem agora nesse momento? A reta final da transição planetária. Por que aqueles que dominam o planeta até hoje não querem ir embora? Porque eles não querem perder o alimento, a fonte de alimento deles, que somos nós. Porque nós, para eles nos enxergam como um gado. Nós não somos nada além do que algumas vaquinhas na cabeça deles, tá? Só que eles não querem ir embora, e eles já avisaram que não vão embora, mesmo já tendo perdido parte da batalha. Eles precisam agora concretizar o término da guerra. E o que acontece? Muitos desses seres estão indo embora e eles querem levar o maior número de gente possível para o lado deles, no sentido energético. Por isso que o caos está tão grande no planeta Terra. Por isso que, se vocês notarem, a mídia de 5 anos para cá, ela pega muito pesado em só desgraça. Eu vou fazer um convite a vocês para vocês entenderem como funciona a mídia. Assistam um Jornal Nacional, qualquer dia que vocês quiserem. Eu não vejo televisão há mais de 20 anos, mas eu sei o modus operandi deles. Eles começam com um assunto razoável, falam desgraça o Jornal Nacional inteiro. E o último bloco é sempre um assunto bonitinho. Uma pessoa, feira de adoção de cachorro, uma criança que é prodígio de não sei o quê. Porque o ser humano é adestrado, preste atenção na palavra que eu usei, adestrado,
a só lembrar no campo de memória das coisas mais recentes. Consequentemente, você acaba o Jornal Nacional com uma sensação de satisfação. Mas tudo que eles precisaram te entulhar, eles fizeram nos outros 30 minutos que antecederam esse último bloco. Assim que eles trabalham em todos os jornais do mundo. Lembrem que o governo oculto domina o mundo. Ele domina as religiões, ele domina a mídia, ele domina o petróleo, ele domina a energia, ele domina a alimentação.